Bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou o Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e trago hoje aqui um tema para a nossa reflexão nesse mês das mães, bem interessante. Nós vamos conversar a respeito da depressão pós-parto, né, e as suas variações. Sabe que cerca de 25% das mamães, né, sofrem da depressão pós-parto. Olha que coisa interessante. Não é bastante, parece que é pouco, mas não é, é bastante. É que a maioria não é uma condição tão intensa, graças a Deus, né? Mas em algumas sim, ela chega a ser intensa sim. E é claro que tem que ser temida e tem que ser principalmente tratada, não é uma coisa que é deixar passar em branco, não. Afinal de contas, a maternidade tem uma magia e uma condição exclusiva, né? Que aquele momento que a humanidade mais se aproxima do Criador é no momento que nasce uma criança. É realmente um milagre, é um espetáculo incrível, né? E claro que todas as pessoas envolvidas têm a expectativa de viver realmente aquele momento mágico mesmo, um momento fantástico, aquela coisa assim de um grande musical, né? Aquele filme onde tudo é bonito, tudo é brilhante, tudo é gostoso, é prazeroso. É isso que todo mundo espera. Mas, às vezes, acontece aí um atraso, né, nessa festa. O atraso na festa é quando acontece essa depressão pós-parto. Na verdade, na prática, cerca de 80% das mulheres, e às vezes até um pouco mais, passam pelaquela condição do baby blue, né, que é natural. É uma coisa, muita gente acha, mas isso é depressão pós-parto. Não é depressão pós-parto, não. É um nível mais leve, é um nível mais tranquilo, que é essa condição do baby blue, que na verdade é mais aquele choque de realidade, né, e esse choque, claro, vai acontecer sempre, porque a condição entre não estar grávida, passar pela gestação e ter o filho é uma mudança muito drástica, muda tudo e muda de maneira irreversível, né? Nunca mais as coisas vão ser iguais. A mudança é realmente muito intensa. Aí, claro, que a adaptação é difícil também, não é uma adaptação fácil, né? É uma adaptação que realmente exige muito da pessoa, dos envolvidos, tanto a mulher, quanto a criança, quanto o marido também, que aliás, os homens também sofrem nesse período, né, da depressão pós-parto, alguns de maneira bastante intensa, alguns sofrem de maneira bem intensa. Não se fala muito disso, mas acontece sim, né, e também devem ser tratados, não deve deixar isso para lá não, né, porque na verdade o que acontece? A mudança física é muito intensa, mas não só a física, também a energética, a emocional, a mental, muda tudo mesmo. Então, essa questão do baby blue é mais ou menos uma ressaca mesmo, sabe? Uma ressaca que é a cobrança dessa adaptação à nova condição. Afinal de contas, olha, em termos físicos, mudou tudo, né? Mudou tudo. Em termos hormonais, a mulher tem um crescente hormonal durante toda a gravidez e no dia do parto muda tudo mesmo. Então é bem intenso, é muito intenso isso mesmo, né? A criança também, na condição, poxa, de repente tem que funcionar ali um monte de coisa que não funcionava antes, tem que respirar, tem que fazer um monte de coisa que ela não fazia. Então realmente é uma exigência muito grande mesmo. E também em termos energéticos, você imagina, a mãe e a criança eram uma coisa só em termos energéticos. Era uma coisa só, era um corpo vital ali. A energia vital que a mulher tem durante a gravidez é muito grande. Ela está gerando outra vida. Quando ela dá luz, aquela energia volta ao normal. Isso dá uma sensação de fraqueza, uma sensação de vazio, porque realmente ela perdeu muito da energia vital, né, que foi com a criança. Tá lá. Então, os dois tiveram uma alteração energética muito significativa. A criança está percebendo alterações energéticas que antes ela estava protegida na barriguinha da mãe, lá, né? Estava no útero da mãe, estava tranquila. Ela começa a perceber alterações, e além de calor, frio, fome, um monte de coisa que ela não sentia antes. Então, a alteração é violenta, gente. É muito grande mesmo. Em termos emocionais também, né?
Nossa, muda tudo também. A emoção que se tem quando você tem uma criança ali que não existia antes é uma coisa fantástica, é muito forte. E aí vem um monte de emoções boas e ruins. Emoções de todo tipo. Vem medo, vem alegria, vem amor, vem insegurança, vem de tudo, né? E a mulher tem que aprender a lidar com isso, manter o controle. E a criança também está começando a sentir emoções que ela não sentia antes. E todo mundo que está envolvido, o pai, se tiver lá, a avó, todo mundo. Então o ambiente todo fica alterado. Em termos mentais também, porque são novos problemas que estão surgindo. Então tem que ter uma percepção diferente, tem que ter uma análise diferente, tem que ter habilidade diferente para lidar com aqueles problemas que antes não existiam. Uma série de coisas, tanto principalmente a mãe e a criança, mas também todos envolvidos. O ambiente muda, tem que também deixar esse ambiente adequado para aquela criança que acaba de chegar, para a condição da mãe, né? Tudo muda, os móveis que eram de um jeito acabam ficando de outro, tem outro uso, tem outra coisa, fica tudo diferente, né? O silêncio que existia antes durante a gestação, agora tem alguém berrando ali, se colocando, cobrando, né? Então é lógico que tudo isso vai se alterando. A condição social, né, de você conversar com seus amigos, a interação muda também, familiar muda, afetiva muda, tudo isso muda rapidamente, de uma vez. Né? A gente não tem muito tempo, a mãe não tem muito tempo de firmar o pé para ver para onde vai. Vai meio no rolo mesmo ali, tentando se encontrar. Claro que não é fácil isso, né, gente? Não é mesmo. Mas faz parte do processo e isso tudo acaba passando num período relativamente curto, né? Então isso começa lá no segundo, terceiro dia que a criança chegou e dura umas 2 semanas mais ou menos. Essa confusão toda é o tempo que eles vão se adaptando, até que começa a se entender. Ela começa a entender que ela é mãe, ele começa a entender que é filho, o marido lá começa a entender que é pai, né? Os pais dela, os avós começam a se entender como avós, leva um tempinho para as pessoas entenderem o que está acontecendo, se sentirem nos novos papéis. Então, pelo menos você vê que 2 semanas até que não é tanto assim para se conseguir isso. Agora, se passar 2 semanas e a coisa, ao invés de ir diminuindo, que o normal é isso, começa mais intenso e vai diminuindo, ela se mantém ou começa a aumentar, aí a gente está diante de um possível quadro de depressão pós-parto. Né? Quando esses sintomas que a gente acabou de falar e que eu acabei de descrever, né, que são muitos sintomas, ó, que a mulher sente? Sente culpa, sente insônia, cansaço, ansiedade, impaciência, irritabilidade, né, tudo isso fica intenso com a depressão. Ela vai sentir não só tristeza, como ela pode sentir na fase baby blue, mas vai sentir depressão. É uma tristeza mais intensa, o choro é mais constante, o cansaço é mais intenso, a sensação de solidão é maior, o vazio interior também cresce, tudo cresce, a culpa cresce também. Então parece que aquilo que parecia que ia embora, não, começou a se instalar e não tem uma compreensão de por que isso está acontecendo. Começa a criar dificuldades com a empatia com a criança, né? De você, poxa, você quer amar aquela criança, mas de repente tem hora que não dá, tem hora que não vem esse amor. E ao contrário, vem uma preocupação exagerada com a criança. Medo que aconteça alguma coisa com ela, até em função dessa culpa, né? Será que eu estou cuidando dela direito? Será que eu não estou esquecendo alguma coisa? Será que a criança está bem? Começa a ficar um medo intenso, meio obsessivo mesmo, um medo, uma preocupação excessiva com a condição de qualidade de vida dessa criança. Tá? Isso faz parte desse processo de depressão pós-parto. Dificuldade de concentração, né? Não consegue ler uma coisa adequadamente, quer se isolar, né? Acaba não querendo ver visita, né? Cria realmente uma condição depressiva. Uma condição que realmente é depressiva. As dúvidas com relação à função da maternidade ficam mais intensas. Será que vai dar conta? Não vai? Isso cria uma angústia muito forte. Né? Uma angústia forte mesmo. Né? E por que isso acontece? Olha,
Tem vários motivos. O que se sabe é que realmente pelo menos 50% das mulheres que têm depressão pós-parto têm um histórico de depressão. Ou antes de ser mãe, ou durante a gestação, já tiveram algum episódio depressivo. Isso parece que facilita chegar a essa condição. Mas também pode ter um histórico familiar. Aí vê-se na família, alguém já teve, isso também cria uma certa condição. Também tem a ver com a condição da gestação, do parto. Foi tudo tranquilo? Não. Foi uma gestação difícil, complicada? Foi um parto complicado? Isso facilita essa condição, surgir essa condição da depressão pós-parto. Né? Além disso, também se a gestação, dentro do contexto geral, como é que foi? Era uma gravidez esperada? Queria isso? Não era a hora? Puxa vida! Aí o casal não está muito bem. Aí, de repente, o marido não acompanhou a gravidez. Aí, então, ela tem medo de, em termos econômicos, perder o emprego. Será que vai dar certo? Vai conseguir manter ela e a criança? A casa onde ela mora é adequada para ter uma criança ou não? É um lugar um pouco desconfortável, que não é adequado para criar um bebezinho recém-chegado. Ou seja, uma série de condições estressantes. Estressantes e às vezes de uma intensidade tal que pode criar até traumas. Então, esse tipo de situação em que realmente é tudo desfavorável, né? Ou se não tudo, tem muita coisa desfavorável, pode realmente conduzir a essa condição da depressão pós-parto, né? Que pode e deve ser tratada. Na condição mais intensa de impaciência, de preocupação, de obsessão, ela pode até ter pensamentos negativos e pensar que ela começa a temer se ela pode machucar o filho, ou ela mesma se machucar, se ela não vai morrer e a criança vai ficar sem mãe. Essas coisas todas acontecem durante esse tipo de desequilíbrio, que pode durar alguns meses e até mais de um ano. Ela começa a ficar mais claro que está acontecendo isso lá pelo 3º mês. E normalmente não é nem a mãe que percebe, é o pai, a avó, o avô, quem está por perto, as pessoas próximas é que vê que o comportamento dela está ficando esquisito durante um tempo muito longo. Né? Então, e é legal se isso acontece, chamar a atenção da mãe para isso, para que ela possa procurar ajuda. Né? Porque realmente tem que procurar ajuda, que pode durar mais de um ano até. Né? Então é uma condição ruim de sofrimento que pode ser evitada rapidamente. Então buscar ajuda é a melhor solução. E existe ainda uma condição pior ainda, mais perigosa, e essa realmente é muito grave, tá? Que é justamente a psicose. Aí é outra situação. A psicose puerperal. Essa psicose acontece com muito menos gente, né? Um número pequeno de mulheres tem isso, mas ela é muito perigosa porque a mulher sai da realidade, tem distorção da realidade, todos os sintomas anteriores ficam muito mais intensos, exige internação, exige um tratamento psiquiátrico e pode ter o apoio, sim, de terapias naturais. Mas aí é uma situação bem mais grave, que é uma fraqueza muito intensa, agitação, confusão mental, desconfiança, obsessão, ouve vozes, vê vultos e realmente pensa seriamente na possibilidade de colocar em risco a própria vida e a vida do filho. Então, por isso que, nesses casos, exige-se a internação. Isso pode acontecer de uma maneira aí crescendo ou, de repente, um surto de repente. Então, nesse caso, a coisa é mais grave, pouca gente tem, mas se percebe uma coisa nesse nível, busca ajuda rapidamente, tá? Rapidamente mesmo. Agora, nas 3 condições, baby blue, ou depressão pós-parto, ou mesmo na psicose, os florais de Bach podem ajudar muito. Primeiro porque são absolutamente naturais. Então, tanto a mãe que acabou de ter o nenê, quanto o nenê pode usar o floral. Os dois podem se beneficiar. Por exemplo, o bebê, o floral para ambiente é maravilhoso, né? Que deixa o ambiente limpo, equilibrado. A criança vai se sentir muito melhor, né? Que o neném chorão e a mãe não descobre porque ele está chorando, já deu mamar, já trocou a roupa, trocou as fraldas, e nada, não para. Põe um floralzinho, é só dar uma espargida ali com floral para ambientes.
é maravilhoso, vai realmente melhorar a condição. E o bebê não precisa nem tomar o floral, né? Aí você só espirra ali perto dele, pronto, passa no pulso, passa na barriguinha, já está resolvido. Além do floral para ambiente, que no caso da condição Baby Blue, um rescue e um floral para ambiente já resolve o assunto. Já fica tudo tranquilo. No caso da depressão pós-parto, não, que aí alguns sintomas são mais intensos do que outros, aí a necessidade de outros florais. Tá? Mas lembra, o floral não tem interação medicamentosa, é totalmente natural, não intoxica de forma alguma, né? Não cria dependência, não tem interação medicamentosa, é maravilhoso. Realmente ajuda muito. E a mamãe pode fazer a terapia online. Faz a terapia online, não precisa sair de casa. Né? E faz a terapia, é só ligar aí no nosso WhatsApp para fazer a terapia e ainda receber o floral em casa. Olha que beleza. O floral não, você não paga o floral, você paga a consulta, o floral não, é grátis. E se mora em São Paulo, até o envio é gratuito. Tá? Então aproveita aí, né? Que é uma grande oportunidade. Tá certo? Lembra que o floral é realmente maravilhoso, vai ajudar muito, olha, já ajudei muitas mães com esse tipo de problema, com os florais, ajuda demais mesmo, né? E quais seriam os florais que podem ajudar? Bom, já falei, no caso Baby Blue, o Rescue, o floral para ambientes e o Walnut. Pronto, já resolveu. No floral para ambiente já tem o Walnut, então já está lá. Mas no caso da depressão pós-parto, há necessidade sim de ter o Walnut, de ter o Mustard, eventualmente, que é o floral para depressão. O Heather, porque tem uma carência grande, porque todo mundo se preocupa mais com o nenê do que com a mãe. É normal isso. O Agrimony para ansiedade, o Pine para culpa, o Red Chestnut para medo que aconteça alguma coisa com a criança, o Impatience para diminuir a impaciência, o Hornbeam para dar mais energia, o Cherry Plum para manter as coisas em equilíbrio, né? Não perder o controle, não ficar em desespero, ele vai trazer essa tranquilidade. E o Mimulus para medo de uma forma geral. Tá? Em último caso também o Star of Bethlehem, para evitar que se entre na fase de psicose. Tá? Então o Star of Bethlehem vai tirar os traumas. Então vale a pena buscar a terapia floral. Tá? E é realmente fantástico nessa condição que a mulher não pode tomar muitos remédios, etc. Não atrapalha a amamentação, é muito bom. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, valeu mesmo. Se você gostou, por favor, dá um likezinho, a gente precisa muito desses likes, né? Dá um likezinho aí pra gente. Se inscreva no canal que tem mais vídeos lá para você ver. Tem um link de um vídeo sobre gestação aí que vai ajudar você a entender melhor sobre o assunto, né? E, é claro, compartilhe isso com outras pessoas, que é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, boas vibrações!